E para a gente começar, eu queria pedir que soltasse aí o vídeo de apresentação da nossa palestrante. Lorena Rodrigues Lourenço é psicóloga, mestre em psicologia e possui diversas especializações, incluindo avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica e terapia cognitivo-comportamental. Sua sólida formação acadêmica se complementa com uma pós-graduação em Direito Penal e Direito Processual Civil, o que amplia sua visão interdisciplinar e sua capacidade de atuar em diferentes esferas do conhecimento. Além de sua atuação clínica como diretora da Clínica Morada, em Goiânia, Lorena é bacharel em Direito e exerce a função de oficiala de Justiça no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, onde aplica seus conhecimentos para mediar situações complexas e ajudar a resolver conflitos com um olhar humanizado e atento às necessidades emocionais de todas as partes envolvidas em um ambiente profissional tão desafiador quanto o nosso. Agora, aqui no Enojus Pernambuco 2024, Lorena nos brindará com uma palestra sobre um tema extremamente relevante para todos nós: inteligência emocional. Como evitar conflitos e sofrimento mental no trabalho. Recebamos agora a doutora Lorena Lourenço. Gente, que coisa linda, né? José, você vai me dever esse vídeo. Já começa a arrematar o coração da palestrante, assim, logo no início, né? Bom dia a todos e a todas, meus colegas oficiais de justiça. É um prazer estar aqui com vocês. Estou feliz por vocês terem acordado aí tão cedo para virem ouvir a primeira palestra do dia, né? Que quase sempre é mais vazia. Mas me sinto já muito lisonjeada de saber que todos vocês estão aqui para aprender um pouquinho comigo sobre inteligência emocional. Quero agradecer José Roberto Souto, Marcos, o convite que me foi feito para estar aqui hoje com vocês para falar desse assunto que tem sido demandado já há bastante tempo pelos oficiais, né, que é inteligência emocional, e como a gente pode utilizar a inteligência emocional para evitar conflitos e sofrimento mental no trabalho. Falando em sofrimento mental, eu gostaria que levantasse a mão aqui para mim. Quem já, em algum momento da carreira de vocês, vivenciou sofrimento importante no trabalho? Uau! Muita gente, né? Agora eu quero saber quem já sentiu ansiedade importante diante de mandados, né? No cumprimento de mandados. Ei, que beleza! Tamo junto, gente. A ansiedade é o mal do século, né? Todo mundo sabe, é o que está mais nas redes hoje, nos noticiários. Não se fala em outra coisa a não ser dessa tal de ansiedade. O doutor Ciro ontem fez uma introdução aqui para a gente, trouxe brilhantemente o conceito, né, de ansiedade, mas eu queria, hoje na minha apresentação, adentrar um pouquinho mais nesse tema, porque ele está muito presente na nossa vida, né? Quando eu pedi aqui para vocês levantarem a mão, foi quase unânime aqui. Quase todo mundo já vivenciou a ansiedade importante no trabalho. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção que ela vem derivada do medo e ela surge toda vez que nós estamos diante de um perigo, seja ele real ou imaginário. Então, toda vez que a gente está diante de um perigo, nós vamos sentir ansiedade. Nós temos um elementozinho aqui dentro do nosso cérebro que chama amígdala cerebral. E todas as vezes que nós estamos diante de estímulos mobilizadores, essa pecinha aqui do nosso cérebro, ela é como se fosse um radar. Ela capta essas informações do ambiente, como sendo perigo, manda um sinalzinho para o nosso hipotálamo, enviar comandos para produzir inúmeras reações fisiológicas no nosso corpo. Quais são essas reações fisiológicas, né? Primeira coisa, minha pupila dilata. E dilata para quê? Para eu poder enxergar melhor. Meu coração começa a disparar, acelerar e bater mais rápido. Para quê?
para que a nossa circulação sanguínea aumente e eu consiga irrigar todos os músculos do meu corpo. A minha respiração começa a ficar mais ofegante. Eu passo de uma respiração diafragmática para uma respiração pulmonar e rápida, né? Geralmente, as minhas mãos esfriam e o meu sangue vai para as minhas pernas. Algumas pessoas têm sudorese. E por que a sudorese? Né? Começa a suar para ficar mais fácil de escorregar e o bicho não me pegar. Né? E quando tudo isso acontece, é o meu corpo se preparando para 3 coisas: paralisar, lutar ou correr do perigo. Ok? Então, o mecanismo de ação da ansiedade no nosso corpo é para nos ajudar a paralisar, a enfrentar ou correr do perigo. Para quê? Para a gente sobreviver. Então, a ansiedade é uma emoção que vem em prol da nossa sobrevivência. Por isso, ela é muito importante. Então, não queiramos nos livrar dela. Ela é importante para a nossa sobrevivência. Se todos nós estamos aqui hoje assistindo essa palestra, é porque em algum momento a gente teve ansiedade que nos protegeu lá ao longo do nosso trabalho, nos perigos que a gente enfrentou. Ok? Então, ela é sim a nossa aliada. O problema é quando ela começa a ficar muito intensa. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a ansiedade, uma das causas principais desses altos níveis de ansiedade que o Dr. Ciro falou ontem, né, que o Brasil hoje é o primeiro lugar no ranking de pessoas com ansiedade no mundo, e dentro da nossa população, 9,3% da população sofre de ansiedade. Esses altos índices, eles vêm como consequência de uma alta sobrecarga que todos nós estamos tendo, né, hoje em dia. E quando eu falo de sobrecarga, é uma sobrecarga tanto física quanto sobrecarga emocional. Quarta-feira, quando eu estava vindo para o encontro, eu conheci umas meninas do Rio. O pessoal do Rio de Janeiro está aí? Tem alguém? Se tiver, levante a mão para eu localizar. Não, né? Mas, assim, a gente batendo um papo lá dentro do Uber, e elas comentaram comigo que lá no Rio de Janeiro, a média de cumprimento de mandados mensais é de 500 a 600 mandados mês. É muita coisa, né? Em Goiás, nós também temos essa realidade, principalmente no interior. E o interior ainda tem a peculiaridade de trabalhar com zonas rurais, né? Que a gente tem que considerar não só a quantidade do mandado, mas a qualidade desse mandado. Porque o oficial que trabalha ali na zona rural, ele leva muito mais tempo para cumprir um mandado do que aquele que está no centro urbano. Então, imaginem vocês que nós, oficiais de justiça, estamos o tempo todo lidando com perigo, certo? Seja ele um perigo a nós sofrermos violência física, nós sofremos violência psicológica, violência patrimonial, às vezes até um acidente de trânsito, né? Quem fica aí muito tempo, porque a gente fica muito tempo no trânsito, queimadura de sol. Então, assim, o tempo todo nós estamos lidando com perigo. E o tempo todo a nossa amígdala está captando esses sinais e transformando em reações fisiológicas. Então, imaginem vocês, essas nossas colegas aí, que andam cumprindo 500, 600 mandados mês. Provavelmente, elas estão vivendo a ansiedade 500 ou 600 vezes mês. E se nós imaginarmos que essas pessoas trabalharão por 5, 10, 15, 30 anos, imaginem só como estará a saúde mental delas às vésperas da aposentadoria. Né? Um acúmulo. Então, por esse motivo, é muito, 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 muito importante nós estudarmos e falarmos sobre saúde mental e inteligência emocional, como uma maneira de tentar evitar sofrimento, né, e adoecimento futuro. Por isso, a importância desse tema. Antes da gente adentrar especificamente aos aspectos da inteligência emocional, eu gostaria de fazer uma enquete aqui com vocês, trazendo uma palavrinha que ela faz parte da nossa
vida, né, laboral. Ela está conosco o tempo todo, mas, às vezes, por conta da correria do dia, né, de tantas atribuições que a gente tem, a gente nem lembre mais o que ela significa. Essa palavrinha é mandado. Mandado. Eu gostaria que cada um de vocês parasse e pensasse agora o que significa mandado para vocês. O que essa palavrinha significa? Eu vou até pedir a permissão, já que nós estamos com poucas pessoas ainda, para descer aí, porque eu quero ouvir de perto o que vocês têm a me dizer. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês me dissessem o que significa mandado para vocês em uma palavra, ok? Uma palavra para a gente ser breve. Tem? Está funcionando? Alô? Ai, que beleza. Vamos lá. Tem algum magistrado aqui presente? Por enquanto, não. Juiz, advogado, promotor, não? Só oficiais? Pode falar mal deles? Não, estou brincando. Então, eu vou fazer as vezes deles. Geralmente, quando a gente faz essa pergunta para os magistrados, agentes jurídicos, advogados, promotores, o que eles nos respondem é o seguinte: mandado é ordem. Ok? Agora eu quero ouvir de vocês, oficiais, o que para você significa mandado, Ronaldo? Responsabilidade. Quem mais? Mandado é missão. Quem mais? Comunicação. O mandado são meus filhos. Adorei essa resposta. Quem mais? Compromisso. Responsabilidade. Ordem. Olha, o oficial de justiça falou ordem. Ordem. Trabalho. Maravilhoso, maravilhoso. Tem alguém aqui que já recebeu o oficial de justiça em casa? Ou já recebeu algum mandado? Você já foi intimada. Agora você não é mais oficial de justiça, você é parte, tá? Destinatária do mandado. O que era mandado para você naquele momento? Um susto. Susto, né? Alguém ali também falou que já recebeu intimação. Lá? O que significava mandado para você como parte? Testemunha, tudo bem. O que significou mandado para você naquele momento? Obrigação de comparecer, prisão, medo. Pessoal, todos vocês estão certos, né? Eu adorei ficar aqui. Posso ficar aqui? Ansiedade, como parte. Perfeito. Pessoal, todos vocês estão certos. Mandado é tudo isso mesmo. Mandado é ordem, né? E é ordem para os nossos agentes jurídicos. Mandado é trabalho, né? Para os oficiais de justiça, eles veem o mandado como tarefa. Trabalho a ser cumprido, trabalho a ser executado. Mas quando a gente vai para a parte, né? A parte destinatária do mandado, olha o que eles falam. É ansiedade, é medo, é susto, né? É susto. Com susto. O que o mandado significa para a parte destinatária? Emoção. Aquele papelzinho que a gente entrega, que a gente pega lá na central de mandados, que para nós é trabalho, ele é carregado de emoção. Ele mobiliza um monte de sentimentos em quem está recebendo aquele negócio, né? E aí nós precisamos estar bem antenados a isso, né? O que o mandado representa para as pessoas. E aí eu quero ampliar para dizer que
essa mobilização de emoção do mandado, ela não é só para o destinatário. Nós, oficiais de justiça, também nos sentimos mobilizados quando nós pegamos mandados. Quem aqui já pegou o mandado, né? Abriu, só leu o título do mandado assim, ó, e já bateu um coração acelerado? Alguém aqui já? Eu também, né? Hã? Dependendo da parte. É tenso, né? João, dependendo da parte, mobiliza emoção em nós. Comigo acontece assim, ó, depende do mandado. Mandados complexos, prisão, penhora, reintegração de posse. Reintegração de posse, para mim, é o que mais me mobiliza, sabe? É o que mais mexe. Porque a gente já sabe, despejo, porque a gente já sabe que vai ser treta, né? Que a gente vai precisar organizar toda essa diligência, tentar ter um controle muito grande, porque a probabilidade de haver resistência, obstaculização, né, da nossa diligência é grande. E pela nossa vivência, pela nossa experiência como oficiais de muitos anos, a gente já sabe que essa probabilidade é alta de acontecer. Então, quando a gente lê o título lá, mandado de missão, já dá né, o elevador sobe aqui dentro e já dá aquela batedeira. Enfim, vocês já estão sabendo o que me mobiliza mais. Deixa eu só pegar o controle, que fica mais fácil de eu ir passando os slides. Para a gente falar de inteligência emocional, então, guardem essa informação, que mandado mobiliza emoção, mobiliza na parte, mobiliza em nós. Eu quero contar uma história, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa história, porque é a partir dela que nós vamos falar de inteligência emocional e entender como é que a gente vai aplicar para reduzir conflito, ok? A história era o seguinte: era uma vez uma oficial de justiça que foi designada para cumprir uma ordem de despejo. Não vou contar quem é o oficial por questões éticas. Estou brincando, era eu mesma. Gente, como sempre, como todo mandado de reintegração de posse, quando eu olhei lá na minha pasta, na central de mandados, despejo, mandado de despejo, já veio o elevador, né? Toda aquela preocupação, ansiedade, pensei, é bomba. Deixa eu ver como é que eu vou organizar isso. E aí, de fato, quando nós estamos diante de situações assim, essa ansiedade, ela é real, né? Porque a gente sabe que, sim, pode acontecer problemas nessa diligência. Então, quando a gente está diante de uma situação de ansiedade, que realmente a situação de perigo pode se efetivar, como é que a gente resolve isso? Resolvendo problema. Como é que eu resolvo problema? Tentando organizar a minha diligência da melhor maneira possível para evitar qualquer tipo de problema ali, né? Eu, particularmente, gosto de comparecer antes ao local e conversar com os requeridos, mesmo quando eu estou com um despejo que já é compulsório, né, que não tem mais aquele prazo de 15 dias para desocupação voluntária, eu sempre gosto de ir antes e conversar com as pessoas para ver se a gente, né, consegue ali mediar. O professor Israel falou muito bem ontem de comunicação assertiva, né, da gente tentar se comunicar de uma maneira adequada e convencer a parte de que realmente aquela medida vai ser efetivada. Então, pensei, não, vou primeiro, antes lá, conversar com as partes. Chamei meu colega, porque a diligência é feita por 2, e comparecemos até o local. Quando nós chegamos lá, Israel está aí já? Ainda não, né? Israel ontem falou assim, é muito importante para a nossa comunicação que haja escuta ativa. Gente, essa escuta não aconteceu. Quando nós chegamos lá, que a parte viu que nós éramos oficiais, e ele já sabia, né, da ordem de despejo, porque ele já tinha sido intimado para desocupar voluntariamente, ele nem quis nos ouvir. Já começou a desferir aqueles xingamentos, ameaças, disse que era amigo do desembargador, que ia chamar o PCC e que ia matar todo mundo, e, enfim, vários xingamentos, proferiram ameaças, inclusive, de morte contra nós, né?
E informando que, se nós fôssemos lá no dia e hora designados para a diligência, que eles matariam todo mundo, inclusive a parte autora, os vizinhos, todo mundo. E aí foi aquela loucura, né? Porque aos gritos os vizinhos escutaram e aí gerou toda aquela turbulência ali na rua. Como é que Lorena ficou? Obrigada, aí, tá vendo? As pessoas compartilham das minhas emoções. Medo. Então, olha só, lembra que eu estava com uma ansiedade só de ver o mandado? Aquela minha ansiedade no momento que eu só abri e li o título, mandado de despejo, era uma ansiedade nota 4, até razoável ainda para a situação. Depois que a gente saiu da casa do cara, a minha ansiedade passou para 8,5, porque eu pensei, vai dar problema essa diligência, né? E surgiu uma nova emoção, que era o medo, né? Eu já fiquei com medo, eu falei, pô, esse cara é perigoso. Né? Não era bem assim como a gente estava pensando, a minha comunicação assertiva aqui não vai dar, não. E era amigo do desembargador ainda, disse que ia levar a gente na corregedoria, e sabe, toda aquela pressão. Aí eu falei para o meu colega, agora nós vamos ter que organizar um negócio aqui mais, né, efetivo. E aí entramos em contato com o pessoal da Polícia Militar. Aí eu já botei para quebrar, né? Falei assim, os caras lá é perigoso demais, e eu preciso de 3 viaturas, e eu quero os policial armados com metralhadora, eu já fui assim, agressiva, né? E assim foi, gente. Chegamos lá no dia e hora designados, 3 viaturas, policiais lá com metralhadora e tudo mais. Solicitei também que a parte autora providenciasse para nós os chapas, e aí eu pedi 5 pessoas acompanhando. Por quê? Porque eu queria que terminasse logo, né? Quanto mais a gente demora nesse tipo de diligência, mais risco a gente está sofrendo. E mais emoção a gente tem que lidar ali no momento, né? Então, assim, eu estava com todo aparato, estava perfeito. Né? Chegamos lá no local, como óbvio, todo mundo sabe, resistência no primeiro momento. Tentamos fazer a leitura do mandado, tentamos comunicação assertiva ali de novo, que foi em vão, né? E aí a gente só realmente conseguiu iniciar os trabalhos quando o requerido viu todo o armamento lá da Polícia Militar, né? Aí ele amansou, acalmou, abriu as portas e deixou a gente entrar. E assim foi lindo até os 10 primeiros minutos da diligência. Passados os 10 minutos, me chega a outra requerida no local. Que era a mãe do sujeito que estava lá, né? E, nesse momento, a Polícia Militar já era uma casa de bairro residencial, então a Polícia Militar já estava toda na calçada. Fizeram como se fosse uma barreira, assim, né, para as pessoas não entrarem e atrapalharem a diligência. E eu estava lá com a minha pranchetinha na garagem da casa, fazendo o arrolamento dos bens que estavam sendo retirados e fotografando, acompanhando os chapas lá que estavam tirando as mercadorias. Gente, de repente, estou lá, tranquila assim, né? Com a minha ansiedade de 8,5, como o meu medo, mas ainda controlado. De repente, não mais que de repente, eu escuto os gritos lá na rua, né, da mulher, da requerida que acabou de chegar. Xingando. Aí sabe quando você olha assim de rabo de olho, você está aqui, né, na pranchetinha, passa, dá aquela olhada lá fora. A mulher dando sacolada na polícia. Pegou a bolsa e sacolada, né? E os policiais, assim, eles estão acostumados a lidar com isso. Então, até então, como era só sacolada, eles estavam só dando aquela empurrada. E aí, de repente, ela me viu. Lá na garagem, né? Ela me viu. Sacolada, bem. Se fosse sacolada, estava fácil. Aqui, como é que vocês chamam, hein? Sabe aquele golpe do Karate Kid? Os meninos lá, o Daniel Fayon falou para mim que é voadora. É voadora? Gente, a mulher veio na voadora em mim. Ela furou a barreira da polícia, na voadora, e falou, aquela esqueleta branca, é culpa dela, eu vou matar essa esqueleta. A esqueleta branca, né? Eu olhei, era eu. Gente, eu vi, só... E ela me acertou. Para a cena é essa, tá? A qual a gente vai trabalhar hoje.
Ela me acertou com a voadora. Ó, eu não vou dizer a minha emoção agora. Eu queria que vocês aí, cada um de vocês, que eu tenho certeza que vocês já vivenciaram situações muito semelhantes à minha, né, aí na vida laboral de vocês, que vocês pensassem, se vocês estivessem no meu lugar, qual emoção vocês estariam sentindo nesse exato momento que a mulher te acerta a voadora? Ódio, raiva, tremor, ódio, raiva, né? Raiva. O que vocês estariam pensando nesse exato momento em que vocês sentem raiva? Pensamento. Eu vou esfolar a cara dela. Você vai para a delegacia. Será que eu... Ah, porque você ia bater nela. Será que eu vou ser preso? Que mais? O policial não usou a metralhadora, né? Ou seja, não fui protegida pela polícia, que estava aqui para me proteger. Né? Raiva. Pessoal, e é isso. Hã? Mas não, a cena está parada lá, ó. Pá, você tomou o golpe, né? Nós paramos a cena aqui. O que você está sentindo? O que você está pensando? Estou desmoralizada. Desmoralização gera raiva. Ok? Pessoal, essa... Hã? Menina, meu colega, eu nem vi onde ele estava nessa hora. Eu só estava lá sendo golpeada, né? Mas eu acho que ele estava lá do lado de fora. Pessoal, percebam, essa é uma cena caótica, certo? Onde tem mobilização de emoção em todo mundo. Na polícia, em mim, na parte destinatária. Muita mobilização. E como é que eu lido com isso para conseguir cumprir o meu mandado? Isso é inteligência emocional. Ok? Ó, inteligência emocional não é sobre sair do caos. Não é como é que eu vou sair dessa confusão toda. É como eu vou estar nele, porque eu tenho que estar nele, e eu não vou sair de mim. Não vou bater no cara, né, na mulher, não vou matar. Como é que eu vou lidar com essa situação sem sair de mim? Para isso, é necessário ter inteligência emocional. Aristóteles já dizia isso. Qualquer um pode zangar. Se aqui, lá está todo mundo zangado, né? Todo mundo aqui falou raiva, raiva, raiva. Eu também estava com raiva 10. Isso é fácil, zangar-se nessa situação. Agora, zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso é difícil. Isso demanda inteligência emocional. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ah, não, surprise. No final. Para deixar vocês aqui, senão vocês saem da palestra. Ó, a inteligência emocional e o conceito que eu trago para a gente trabalhar aqui hoje é do Daniel Goleman, né, que é o criador da teoria da inteligência emocional. Ele teve outros precursores aí que também falaram sobre isso, mas os domínios que eu trago para vocês hoje é da teoria dele. Para ele, para Daniel Goleman, existem 5 domínios da inteligência emocional. São habilidades, competências que a gente pode desenvolver. Essas competências elas não são inatas, nós não nascemos com elas, mas nós podemos desenvolvê-las ao longo da nossa vida com treino. Autoconsciência, autocontrole, automotivação, empatia e sociabilidade. O primeiro domínio é a autoconsciência. O que é isso? Eu saber identificar as minhas emoções no exato momento em que elas acontecem. Estou lá, né? Golpe. O que eu estou sentindo nesse exato momento em que eu estou tomando o golpe? Ansiedade, aquela minha ansiedade que estava 4, que foi para 8,5 e que agora, nesse momento, virou 10. Eu estou sentindo medo, 10.
E eu estou sentindo raiva 1000, né? 10. O que eu estou... E aí, as perguntinhas chaves, né? O que eu estou sentindo agora, vocês sempre vão se perguntar isso. Quando vocês sentirem uma emoção muito forte ou mobilizadora, se pergunte, que emoção é essa? E por que é que eu estou sentindo isso aqui? Por que eu estou sentindo medo, ansiedade, raiva? Né? E aí, na minha cabeça, passava assim, que injustiça. Eu estou aqui... A raiva, né? A raiva vem muito ligada com a injustiça. Eu estou aqui como um agente de Estado, cumprindo o meu dever, e eu estou sendo atacada, né? Eu estou fazendo uma coisa certa e estou sendo injustiçada. E isso gerava raiva. Essa mulher é louca, eu vou matar ela. Eu queria voar no pescoço dela, nessa hora. Essa era a minha vontade, eu queria voar lá e enforcar ela. E aí eu pensava, mas aí eu vou para a delegacia e vai ter que ir os policiais, vai ter que todo mundo, e depois processo criminal, audiência, né? Todo um transtorno. Mas, autoconsciência é isso, eu conseguir identificar as minhas emoções no exato momento em que elas estão acontecendo. Parece fácil, mas não é tanto, porque nossa geração, a minha, a de vocês, nós não fomos educados a compreender as nossas emoções, né? Quando a gente era criança, até os nossos pais falavam assim, olha o choro, Roberto, não quero ver você chorar. Né? Então, a gente acabava tendo muito embotamento afetivo e não dando tanta atenção às nossas emoções. Mas conhecê-las é muito importante, porque elas nos ajudam a sobreviver. E isso a gente também pode aprender. Quem não aprendeu ainda está em tempo. O segundo domínio é o autocontrole. Esse é difícil, né? Lorena, como é que eu vou ter autocontrole das minhas emoções nesse momento que eu estou com muita raiva? Muita raiva. O autocontrole das emoções não significa que eu vou suprimir as minhas emoções, que eu vou anular as minhas emoções. Não é isso. Quando a gente fala de autocontrole, é a gente tentar equilibrar o que eu estou sentindo com aquela situação que eu estou vivenciando no momento. Será que é adequado eu, naquele momento, por mais que a mulher esteja me golpeando, eu querer matar ela, né? Não parece assim, é meio desproporcional, inclusive para o cargo no qual eu estou investido ali, a meta para a qual eu estou focada, né, em executar? Então, autocontrole é isso, eu tentar equilibrar a minha emoção de acordo com as circunstâncias. Muito difícil, é difícil, mas é possível. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Existem algumas técnicas para a gente fazer isso. Tentar equilibrar emoções positivas e negativas no nosso dia a dia. Existem alguns estudos científicos já sobre isso, que dizem o seguinte, para cada emoção negativa que eu vivencio no meu dia, eu preciso de pelo menos 3 emoções positivas para anular. Para eu ficar no 0 a 0, eu tenho que ter 3 emoções positivas para anular uma negativa. E aí, se eu quiser começar a ficar um pouquinho feliz, eu tenho que ter mais, né, de 4 emoções positivas por dia. Então, vamos lá. Se a gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, lida muito com emoção negativa, né? Às vezes sai chateado de uma diligência, é maltratado, a gente precisa se colocar em situações prazerosas no nosso dia a dia. A gente precisa encontrar atividades, coisas que mobilizem em nós emoções positivas para que a gente consiga tentar, ao menos, achar esse equilíbrio aí, né? Ou, ao menos, anular. Isso daí já ajuda bastante a gente ter controle emocional. Uma outra técnica é a distração. Então, é a gente desfocar a nossa atenção e a nossa mente do caos para situações prazerosas, para situações tranquilas, que trazem calmaria para nós. Meditação é muito, muito, muito eficaz em se tratando de emoções como ansiedade e raiva. Por quê? Na ansiedade e da raiva, como eu expliquei para vocês no mecanismo de ação, a sua respiração ela fica muito rápida, né, e ofegante. Quando a gente trabalha técnicas de meditação, a gente consegue, através da respiração, reduzir os níveis de ansiedade. Então, através de uma intervenção fisiológica, a gente consegue mobilizar, mediar emoções.
E, por fim, a gente também pode utilizar a reestruturação cognitiva, que é uma técnica mais psicológica. Ela é uma técnica mais difícil, mas é só no comecinho. Depois que você pega o jeito e internaliza, isso fica muito fácil para você. Como é que é a reestruturação cognitiva? É eu tentar ter pensamentos alternativos aos que eu estou tendo naquele momento. Então, por exemplo, volta lá na cena de novo. Estou lá, a mulher me golpeou, né? O que eu estava pensando? Que injustiça. Não, a cena está congelada, né? Não, eu não caí ainda. Que eu dei um ninja. Mas, assim, naquele momento, o que eu estava pensando? Meus pensamentos automáticos. Foi o primeiro que veio quando eu fui golpeada e a emoção veio. Que injustiça. Que mulher louca, né? Sem noção. Olha os meus pensamentos, pensamento literal. Será que eu posso ter pensamentos menos agressivos ou menos disfuncionais nessa situação? O que vocês acham? Não. Está vendo como é difícil ter pensamento alternativo nessa hora? Mas sim, é possível. Sabe como? Usando de um outro domínio que a gente vai falar daqui a pouco, que é a empatia, né? E aí a empatia, apesar de a gente estar apresentando esses domínios de maneira estanque, eles estão todos entrelaçados, tá? Não é tão separadinho assim. Então, quando eu consigo olhar para a pessoa, para essa mulher, de uma maneira mais empática, e Israel explicou bem isso para a gente ontem, o que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro, olhando com os olhos dele, a partir das vivências e das experiências que ele tem, não das minhas, né? Então, se eu estou aqui e penso, nossa, deve estar sendo muito difícil para ela estar sendo retirada da moradia que ela está, tendo um filho com doença mental, né? Tendo tido uma vida difícil, estando desempregada. Gente, eu já estou com dó da mulher, né? Assim, entende? Então, assim, então quando eu uso da empatia para conseguir encontrar pensamentos alternativos para aquela cena caótica, e quando eu consigo fazer isso, a minha emoção muda. Então, eu saio de uma ansiedade, de um medo, de uma raiva nota 10, eu passo a ter dó da mulher. Sabe, assim? Falo, nossa, deve estar difícil para ela mesmo, deixa eu ver se eu... Agora eu até consigo ter uma comunicação assertiva, talvez, né? Porque eu já tive um outro olhar para ela, apesar dos reveses, porque ela está me agredindo. Né? Além disso, a gente também precisa se automotivar ali no momento da diligência. E essa automotivação vem de onde? Da esperança e do otimismo. Esperança é saber que eu tenho ali todos os meios necessários para eu efetivar a minha meta, que é cumprir o mandado de despejo. E eu tenho, né? Eu tenho lá 3 viaturas da Polícia Militar, meu colega oficial, os chá, tem tudo, está tudo lá. E ter o otimismo de achar que sim, tudo vai dar certo e nós vamos conseguir efetivar essa medida, apesar dos pesares, apesar de tudo que aconteceu ali. O fluxo é eu tentar canalizar as minhas emoções, para a minha meta. Então, é tentar transformar medo, raiva, ansiedade, pena, dó, em foco para concluir a meta da melhor maneira possível para todo mundo. E a sociabilidade, né? Uma pitadinha ali, que é o último domínio que a gente tem, que é a sociabilidade, essa capacidade de identificar e controlar as emoções dos outros, que é a essência, a arte de se relacionar. Eu preciso aprender a ler o outro, né? E aí, quando eu olho para essa mulher e leio que ela está mobilizada uma emoção nela, que é a raiva, e olho para ela com toda essa empatia que eu olhei, minhas emoções se acalmam e eu consigo gerir melhor tanto as minhas emoções quanto a emoção do outro e entregar a tarefa que eu preciso. Pessoal, resumo, está todo mundo querendo saber o que aconteceu, né? Enfim, quando eu regulei a minha emoção, quando eu consegui identificar,
gerir, ter um olhar mais empático para ela e entender a vulnerabilidade humana, eu consegui ter mais clareza para gerir ali a diligência. Eu entendi que a minha presença física mobilizava bastante emoção nela, então eu optei por me retirar do campo de visão dela, né? Pedi os policiais para distraírem ela, que era a outra técnica. Eu me retirei do campo, usei o fluxo com foco na meta que eu tinha, canalizei minhas emoções para isso, e nós conseguimos aí finalizar a diligência com maestria. Quero deixar um recado aqui para vocês, para a gente finalizar, que, pessoal, sim, as emoções de vocês são muito, muito, muito importantes. Nossas emoções, quando bem exercidas, têm sabedoria, elas orientam nossos pensamentos, comportamentos, a nossa sobrevivência e a nossa saúde mental. Cuidem das suas emoções, fiquem bem, e muito obrigada pela audiência de hoje.